Pensão alimentícia. Quem tem direito? Como calcular? Pois é, hoje eu vou abordar esse tema aqui com vocês em 5 etapas, então fiquem ligados. A questão da pensão alimentícia é muito recorrente surgirem dúvidas aqui no escritório em relação a elas. Então eu dividi em 5 etapas. Vamos lá. A primeira delas, afinal, quem tem direito à pensão alimentícia? Geralmente, ela é instituída após uma separação e um divórcio, em prol dos filhos, sejam eles menores, sejam eles já maiores de idade ou que ainda cursam algum curso superior, ainda está em andamento, ainda não terminaram os estudos, eles também fazem jus, seja em relação a cônjuges. Afinal de contas, pode ser que com a separação ou com o divórcio, eles fiquem sem condições de sustento próprio. Então, por isso, também pode ser estipulado em favor deles uma pensão alimentícia. E, por fim, não menos importante, em relação a pais. Pois é, os pais também podem pedir pensão alimentícia aos filhos quando eles chegarem à terceira idade, quando tiverem idosos, caso não tenham condições de sustento próprio. Como vocês veem, ela busca o bem-estar das pessoas, dá uma segurança financeira a essas pessoas para que elas possam ter o necessário à sobrevivência e também a reinserção no mercado de trabalho e voltar a ter uma oportunidade de emprego, como muitos cônjuges que se separam e vão ter que reiniciar sua vida após uma separação ou divórcio. A segunda etapa seria como calcular a pensão alimentícia. Pois é, inicialmente o cálculo é feito por meio dos rendimentos de quem vai prestar alimentos. Quem presta alimentos é chamado pela justiça de alimentante. Quem vai prestar os alimentantes, é preciso que vocês verifiquem quais são as condições financeiras deles. Quais são os rendimentos, as fontes de renda, contra-cheque, investimentos que ele tenha. Pautado nisso, na possibilidade dessas pessoas que vão prestar os alimentos, é que vai ser estipulada a pensão alimentícia. Mas, além disso, é preciso também verificar a questão das necessidades de quem vai receber essa pensão. Se for um filho menor, é preciso que você tenha todo um aparato, o que ele vai precisar para o mínimo existencial, em questão de educação, de saúde, de medicamentos. Tudo isso você tem que ver quais são as necessidades efetivas daquela criança ou adolescente para você também pautar o cálculo da pensão alimentícia. Tendo essas duas composições, em geral no Brasil, o juiz, quando de um pedido judicial de pensão alimentícia, ele vai estipular em torno de 30% dos rendimentos do salário líquido dessa pessoa que vai prestar alimentos, do alimentante, ele vai calcular como a pensão alimentícia. Por exemplo, se uma pessoa tem um salário líquido mensal de R$3.000, a pensão alimentícia provavelmente será em torno de R$900, que significa exatamente 30% desse valor. Mas é preciso lembrar e deixar claro, o valor da pensão ele não é fixo ad eterno. Ele pode ser revisto de acordo com a mudança da situação financeira de quem presta os alimentos, seja porque ele ficou desempregado, seja porque ele diminuiu a renda dele. Da mesma forma, em relação a quem recebe também pode modificar as suas necessidades, como no caso de um filho menor, que ele passa a atingir a maioridade e precisa estudar numa universidade, num curso superior. Então, também essa pensão ela pode ser revista, reanalisada para se readequar às necessidades de quem recebe e às possibilidades de quem vai oferecê-la. Além disso, para ficar mais claro todos os pontos, é importante que os pais mantenham sempre atualizados seus registros, o que a gente sabe que muitas vezes não acontece. Em relação aos rendimentos, o que eles têm efetivamente de rendimentos, o que eles podem oferecer aos filhos. Infelizmente, isso não é tão frequente no mundo de hoje. As pessoas, pelo contrário, depois de uma separação, procuram esconder os rendimentos para ofertar pensão cada vez menor para os filhos que possuem. Mas é interessante, sim, que sejam mantidos os registros atualizados do quanto aqueles pais recebem e até quanto eles podem contribuir em relação à pensão alimentícia, de acordo, claro, com as necessidades da criança ou do adolescente. A terceira etapa que eu vou abordar aqui é em relação às implicações legais da pensão alimentícia. Pois é, como grande parte de vocês sabem, ela é instituída geralmente por um juiz dentro de um processo judicial. Quando o juiz institui o pagamento, esse alimentante, essa pessoa que fica responsável por pagá-la, ela precisa cumprir com a obrigação. E caso não venha a cumprir, existem maneiras de você obrigar essa pessoa a cumprir. Como?
Primeiro de tudo, penhorando bens dessa pessoa. É possível sim você penhorar bens para cumprir, para arcar com esse valor de pensão alimentícia que não foi paga como deveria ter sido paga. Outra opção é penhorar valores em conta corrente dessa pessoa. As contas podem ser bloqueadas, valores podem ser bloqueados, remetidos para uma conta judicial, para então essa criança ou adolescente receber esse valor de pensão alimentícia que o pai ou a mãe que ficou obrigado não arcou devidamente. E por último, a opção mais drástica, digamos assim, mais extrema, é em relação à prisão. Pois é, como muitos sabem, a prisão civil, a única hipótese dela, é quando do não pagamento da pensão alimentícia. Quando junta três prestações mensais de pensão não pagas, a pessoa sim pode ser coagida e ser presa civilmente pelo não pagamento dessa pensão alimentícia que o juiz arbitrou e não foi paga no momento correto e que deveria ter sido paga. Bem, estamos chegando no meio do vídeo e eu gostaria de pedir a vocês uma ajuda. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações que toda semana tem vídeo novo. E se está gostando desse conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo para me ajudar a produzir cada vez mais conteúdos sobre direito de família e sucessões para todos vocês. Vamos agora entrar na quarta etapa. A quarta etapa é como é todo o processo judicial para pedir a pensão alimentícia. Bem, inicialmente é preciso você recolher toda a documentação, tanto das pessoas que vão precisar receber essa pensão alimentícia, sejam crianças, adolescentes ou até cônjuges. Depois disso, procurar um advogado da sua confiança, isso é fundamental. E de preferência especialista em direito de família, pois ele vai conseguir lidar com todas as nuances e dificuldades desse processo. Com toda essa documentação e um advogado especializado, ele vai fazer um pedido ao juiz junto ao tribunal para que seja instituída uma pensão alimentícia em prol de uma criança ou adolescente ou mesmo de um cônjuge separado que não tem condições de sobrevivência. Esse pedido inicialmente é feito ao juiz, ele vai analisar toda a necessidade que foi colocada em relação à criança ou adolescente e todas as condições financeiras daquela pessoa que vai prestar a pensão. Dentro disso, o juiz geralmente estipula o que se chama alimentos provisórios, que é um valor a título provisório para que a pessoa já consiga arcar com algumas despesas iniciais, não fique sem receber nada. Contudo, o processo judicial vai tramitar. Primeiro, o juiz vai chamar as partes para uma audiência. Claro que antes, a parte que vai prestar a pensão alimentícia vai ser intimada pelo juiz para oferecer a defesa dela, no sentido do quanto ela pode oferecer e quais são as condições efetivas dela financeira. Depois disso, geralmente o juiz marca uma audiência, no qual ele vai pautar todos os argumentos que foram apresentados pelas partes e diante disso ele vai dar uma sentença definitiva, em que ele vai fixar efetivamente o valor da pensão alimentícia de maneira definitiva. Diante disso, essa decisão precisa ser acompanhada para ver se ela vai ser cumprida pela parte que é obrigada a pagar a pensão. Caso não seja, o advogado vai precisar entrar com cumprimento de sentença, que se chama, que é uma execução daquele valor, para que, como eu já informei anteriormente, aquela pessoa que não pagou a pensão, embora tenha sido obrigada pelo juiz, ela tenha que pagar de qualquer forma, seja por meio do bloqueio de bens, do bloqueio de valores em conta corrente e até da prisão civil. Então essa é a quarta etapa. A quinta etapa seriam os direitos e obrigações dos pais diante de uma situação em que é preciso a pensão alimentícia. Como vocês sabem, os pais têm todo um dever diante dos filhos, principalmente filhos menores. Dever de guarda, de cuidado, de educação, de moradia, de lazer, são inúmeros. Então, os pais, quando separados, embora não vivam mais juntos, eles precisam ter essa consciência dessa responsabilidade diante dos filhos. E essa pensão alimentícia é exatamente para suprir um pouco dessas despesas para aquele pai que não vai ficar com a guarda efetiva desse filho. Então, diante disso, eles têm todos esses deveres e obrigações diante do filho. E a pensão alimentícia vem exatamente como um ponto a tentar suprir todas essas dificuldades que o filho vai enfrentar. Embora eles tenham despesas maiores, os pais, com a separação, com o divórcio e constituir uma nova casa, mas eles não podem se pautar nisso, e sim no bem-estar da criança ou adolescente. E até do outro cônjuge, que muitas vezes abre mão de toda uma história profissional de vida para cuidar da casa e dos filhos, e quando de um divórcio, não tem como se reinserir no mercado de trabalho, às vezes porque já tem uma idade muito avançada, idoso, enfim. Então tem todos esses deveres.
Além disso, tem também os direitos. Quem presta pensão alimentícia não basta só o direito de conviver com o filho, ele tem todo o direito de participar ativamente da criação desse filho, das necessidades, do que esse filho vem fazendo, as atividades extracurriculares, o que ele vem prestando em relação às convivências, às amizades. Ele tem todo o direito de ter o direito à visita, a participar ativamente. Então, são direitos que a pensão não exclui. Não é porque você tem uma pensão alimentícia fixada em prol do seu filho que você não vai ter esse direito de todos esses aspectos de convivência e participação ativa na vida dele. Além disso, um ponto bem principal em relação à pensão é a questão da guarda compartilhada. Como vocês sabem, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre guarda compartilhada explicando melhor, mas vale a pena lembrar que mesmo os pais que tenham a guarda compartilhada dos filhos, eles têm a obrigação e dever legal de prestar pensão alimentícia. Não é porque um filho passa um tempo com um e outro tempo com o outro que eles são livres do pagamento, não. Essa pensão vai ser fixada de maneira proporcional, claro, ao tempo que cada um fica de guarda com aquela criança e as necessidades dela, mas sim, quem possui guarda compartilhada precisa prestar pensão alimentícia, independente de qualquer outro aspecto. E agora eu vou abordar com vocês algumas perguntas e respostas que são muito frequentes aqui no escritório que eu costumo dar diariamente. A primeira de todas é: qual seria a diferença entre a pensão alimentícia, os alimentos definitivos e os provisórios? Como eu falei, os alimentos provisórios são aqueles fixados inicialmente pelo juiz quando ele recebe o pedido. Ele, diante de tudo aquilo que está exposto, geralmente ele fixa um valor de alimentos abaixo, geralmente, do que é pedido, mas a título de que a criança não fique desamparada, de que o outro não fique desamparado. Então, ele fixa esses alimentos provisórios. Já os definitivos são aqueles que vão ser fixados posteriormente com a sentença do juiz, depois de passar por todo o processo judicial. Ele vai fixar um alimento definitivo para, sim, aquela pensão seja concedida mês a mês e paga por aquele alimentante mês a mês. Outra pergunta bem frequente também: se a pessoa pode receber a pensão alimentícia mesmo que não esteja oficialmente casada com o pai da criança. Sim, você pode receber. Afinal de contas, hoje em dia existe o Instituto da União Estável, que geralmente é a união pública, duradoura e contínua. Embora não exista um instrumento material, um instrumento público, escritura de união estável, se você vive numa união estável ou se você vive numa relação e tem um filho porventura, você também terá toda a possibilidade de pedir para o seu filho e até para você como companheira, companheiro, você pode pedir essa pensão alimentícia. Afinal de contas, é para o seu sustento e do seu filho. Então, não tem nenhum impedimento legal, mesmo que não haja nenhum documento formal, nenhuma certidão de casamento de união estável, é possível sim pedir a pensão alimentícia. Outra pergunta bem frequente: o que se faz, o que é possível fazer se o pai ou mãe obrigado a pagar aquela pensão não cumpre com a obrigação? Também já disse inicialmente, existem várias técnicas de você coagir a pessoa que não pagou a pensão, que estava obrigada, a que ela cumpra. Primeiro de tudo, pede bloqueio de valores em conta corrente dessa pessoa no CPF. Na justiça existe um sistema que você consegue rastrear todas as contas daquela pessoa e todos os valores que tiver nela são bloqueados. Outra, penhorar bens. Se aquela pessoa tiver imóvel, tiver carro, tiver bens, pode ser penhorado também. E por último, um caso mais extremo, se você não tiver como, de jeito algum, essa pessoa não tiver bens, não tiver nenhuma possibilidade de arcar com o pagamento da pensão, você pode pedir a prisão civil. Mas lembrando que mesmo que seja expedido esse mandado de prisão contra a pessoa, ela ainda fica obrigada a pagar a pensão alimentícia. Isso não vai livrar ela dessa obrigação, ela tem que pagar sim. Outra pergunta: se o valor da pensão pode ser deduzida diretamente do salário? Sim, pode ser feita uma comunicação à empresa e a empresa, que é a empregadora daquela pessoa que é obrigada a pagar a pensão, já vai descontar diretamente do salário do alimentante, daquele devedor de alimentos, o valor da pensão e já repassa diretamente para uma conta indicada. Ou seja, é possível sim você pedir que já seja descontado direto do salário o valor da pensão. E por último, a quinta pergunta: por quanto tempo essa pensão deve ser paga? É muito relativo. Geralmente com os filhos é paga até que eles completem a maioridade ou, mesmo atingida a maioridade, até que eles tenham uma fixação profissional no sentido de conclusão de um curso superior, que dê a eles uma oportunidade no mercado de trabalho.
Geralmente a pensão é paga até esse momento. Em relação aos cônjuges, é muito variável. Vai depender de quanto tempo o casamento demorou, quais são as idades dos cônjuges. Tudo isso vai ser levado em consideração para que o juiz possa estipular por quanto tempo essa pensão será paga. Mas é importante lembrar, a qualquer momento, se houver qualquer modificação na situação financeira das partes envolvidas, é possível fazer um pedido de revisão de pensão, seja para quem paga, se perdeu o emprego, se diminuiu a fonte de renda, se ficou com alguma dificuldade, ele pode pedir a revisão para baixar o valor. E também em relação a quem recebe, se aumentou os gastos, as necessidades, também pode pedir que seja majorado, que seja aumentado o valor dessa pensão. Bem, chegamos ao fim desse vídeo e como vocês percebem, a pensão alimentícia é um tema muito vasto e muito delicado ao mesmo tempo. Diversas pessoas constantemente se preocupam em relação ao pedido, a como ela vai ser feita, como ela vai ser paga, se a pessoa não pagar. Então, qual é a minha dica? Primeiro de tudo, procure um advogado especialista em direito de família, que ele vai lhe ajudar da melhor forma em relação aos seus direitos e o que pode ser feito para que você atinja todas as necessidades financeiras da qual você necessita e faça um pedido correto em relação à pensão alimentícia. E também existem meios de você buscar as fontes de renda daquele alimentante, que a gente sabe que hoje em dia são as mais diversas. Então a minha dica é, procure sempre um advogado especialista, que ele vai lhe ajudar da melhor forma. Muitas vezes está passando por um processo de divórcio ou separação e tem que entender que não é um momento só de desespero e de tristeza, mas sim um momento de se reerguer, um momento de seguir a vida e continuar da melhor forma. Então, a sugestão que eu dou é essa: busque profissionais habilitados para que seus direitos fiquem sempre claros da melhor forma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo. Quem gostou desse vídeo, dá o like, compartilha com aquela pessoa que você acha que vai gostar de saber desse conteúdo. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E também se quiser sugerir outros temas para que eu aborde aqui, deixa aqui embaixo que eu vou fazer questão de atender todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.